Se você está próximo de uma pessoa que não sabe manusear, ajude. Se alguém tiver sem Bíblia, tem algumas Bíblias aqui ainda. Então, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, a partir do verso 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Olha só o que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Irmão, essa passagem é uma das passagens muito ensinada, principalmente quando vai falar sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas o contexto aqui, Jesus não está se referindo a isso. Quando ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai. Então, aqui, há muitas pessoas acham que a casa do nosso pai é o céu. Por isso quer dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Aí as pessoas acham que Jesus foi ao céu e está lá até hoje trabalhando com os predeiros, que são os anjos, construindo uma casa para cada uma pessoa que aceita Jesus. Aí o cabo aceita Jesus, eita, faça uma casa para esse, para o irmão Sandro, o bispo das nossas almas, porque aceitou Jesus. Eita, ele é casado, uma casa tem que ser maior. Aí faça uma casa agora para a irmã Maria, faça uma casa agora para a irmã Meire. Aí, não, irmão, não é assim que a Bíblia diz. Quando nós entendemos a Bíblia, irmão, quando Jesus diz: na casa de meu pai, onde é a casa do meu pai? Somos nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, verso 6, ele nos ensina isso. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, verso de número 6, o escritor aos Hebreus ensina aos hebreus onde é a casa do Pai. E ele diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então você é a casa, você é o templo, você é a morada, você é o tabernáculo do Deus vivo. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, como nosso Senhor, como nosso Salvador, você automaticamente faz parte, agora você é membro do corpo de Cristo. Então nós juntos formamos a casa do Pai. Por isso que a igreja não é uma só pessoa, nós somos a igreja. Porque se a igreja for uma pessoa, então quando aquele irmão se desviou, a igreja se desviou, a igreja caiu? Não, a igreja permanece em pé, porque a igreja somos nós. Então, pode, irmão, ter 100 pessoas dentro de uma igreja. Imagine que nessa igreja saiu 95 desviou-se, só tem 5, a igreja permanece em pé. Então, irmão, nós coletivamente nós formamos a casa do Pai. Mas ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Individualmente nós somos a morada. No próprio Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, verso de número 23, o próprio Jesus respondeu essa pergunta que os discípulos ficaram sem entender. Por isso que ele disse, Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, verso 23, olha só o que diz: respondeu Jesus:
se alguém me ama, tem alguém aqui que ama Jesus? Então ele diz, então está se referindo a mim e a você. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele individualmente, e faremos nele o quê? Morada. Coletivamente nós somos a casa, individualmente nós somos a morada do Pai. Então, irmão, quer dizer que quando você acorda junto com o Senhor. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Você acha que Jesus está com você só no momento da alegria, é? Porque tem pessoas que só sabem reconhecer Deus quando estava enfermo, ficou curado. Eita, Deus está comigo. Não, irmão, Ele estava com você desde o momento que você começou a ficar doente. Porque Ele estava dando força a você para vencer esse problema, para vencer essa doença, para vencer essa adversidade. Então não pense que Jesus só chega no final do problema, não. Ele está com você desde o início do problema. Por isso que quando, irmão, é necessário você vir para a igreja. Porque quando você vem para a igreja, você escuta a palavra de Deus, essa palavra gera fé no seu coração, para que você possa sair convicto do que Deus falou ao seu coração. Por isso que ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Irmão, o lugar que Jesus foi preparar, foi o lugar nele. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está nele. Foi esse local que ele preparou, e esse local só foi preparado quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, a própria Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com ele. Então o local só foi preparado quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos com Cristo Jesus. Aí ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é Efésios 2,6. Olha onde é que nós estamos. Efésios, capítulo de número 2, verso 6. Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se eu estou em Cristo, quando é que eu estou em Cristo? Quando você aceita Ele. Onde é que Cristo está? Sentado à direita do Pai. Quando é que alguém se senta? Quem é dona de casa aqui, quando arruma a casa, quando lava a louça, quando está tudo pronto, agora tem que me sentar um pouquinho, né? Eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Então o que é sentar? Quer dizer estar concluído o serviço, está feito. Ninguém se senta quando a casa está uma bagunça, quando a louça está toda suja. Não, porque ela fica preocupada de chegar uma visita e sem querer ir lá na cozinha e dizer, meu Deus, essa daqui não lavou nem a louça hoje. Então, para isso não acontecer, ela, terminou o almoço, vamos lavar logo a louça, vamos arrumar a casa, porque a qualquer momento o pastor pode chegar aí, uma visita. Por isso que eu não gosto de avisar o pessoal quando eu vou na casa deles. Eu gosto de pegar de surpresa. Porque quando você avisa que vai lá, a pessoa arruma a casa, a pessoa ajeita tudo, e prepara, o pastor chega daqui a pouco. Aí não tem, o bom é pegar de surpresa. Quando o pastor chegou, meu Deus, olha como está meu cabelo, meu Deus, olha como é que está meu cabelo, homem, varra pelo menos aqui, não deixa ele, vamos ajeitar só a sala, não deixa ele entrar não, fica só na sala. Então, irmão, quando é que nós sentamos? Quando tudo está concluído. Então, irmão, quando Jesus concluiu tudo, Ele sentou à direita do Pai e nós sentamos juntamente com Ele. Mas aí alguém diz, mas o que foi que disseram para Ele? Vamos voltar para João 14. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Aí ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A gente já viu agora em Efésios 2,6 que ele está sentado do Pai e nós estamos lá. Aí perguntaram ao Senhor: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Aí ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a... Agora ele diz, ninguém vem ao... Você prestou atenção que não é vai, é vem? Tem gente que entende meio errado, acha que é vai ao Pai. Não, é vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por... Por que, irmão, a diferença de vai e vem? Porque não é por qualquer caminho que você vai ao Pai. Não é pelo espiritismo, não é pelo catolicismo, não é pelo budismo que você vai ao Pai. É somente através de Jesus. Jesus é o caminho verdadeiro que nos leva à presença do Pai. Então, irmão, Ele nos mostrou o caminho. Por isso que eu e você, irmão, tem muitas pessoas, irmão, no mundo lá fora, existe muita religiosidade, existe muitas religiões. Irmão, a religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Quem nos salvou há 2000 anos atrás foi um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12, olha o que foi que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12, diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmão, nós estamos chegando num período chamado Natal. Dia 25 de dezembro é comemorado a data do nascimento de Jesus. Apesar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu no mês de abril, por causa da Páscoa, que matava-se o cordeiro no período da Páscoa, e comemorava-se a Páscoa. Então uns acham que é abril, entre maio e junho, porque quando Jesus nasceu, existia pastores no campo. É uma das maiores passagens que vão ler em Lucas, capítulo de número 1. Olha só o nascimento de Jesus. Lucas. Não, vamos botar Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Vai ser a passagem mais lida no mês de dezembro, esse mês que nós estamos, no dia 25. Olha só como foi que Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, porque o será para todo o povo. Versículo 11. E que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Jesus já era chamado de o
Salvador. Aí ele diz que é Cristo, o Senhor. Verso 12. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixa, deitado em manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando e dizendo. Então, irmão, a multidão de anjos aparece, olha o que é que ele diz: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se dele, os anjos para o céu, dizia os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Então, irmão, quando Jesus nasceu, tinha pastores no campo. E os pastores só vão no campo, eles não vão no mês de dezembro. Porque no mês de dezembro, onde Jesus nasceu, nesse período, cai neve. E como cai neve lá, então não tem pastores no campo lá. Então, por isso que a data provavelmente é do mês de abril, onde Jesus nasceu, onde estavam os pastores no campo. Mas, irmão, não vamos ser religiosos. O importante é que nós devemos aproveitar esse movimento, já que o mundo comemora dia 25 de dezembro, vamos aproveitar para pregar o Salvador, para dizer que a humanidade, se ele nasceu, ele é o seu Salvador. Se você não é salvo, você precisa de Jesus, porque ele veio para salvar a toda a humanidade. Então, irmão, na cruz do Calvário, ele cumpriu a sua posição. Há 2000 anos atrás, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. E depois que ele morre e ressuscita, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Então, para estar com o Pai, tem que aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se um judeu quiser reconciliar-se com Deus, tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se um gentio quer se reconciliar com Deus, tem que aceitar Jesus como Senhor, como seu Salvador, porque ele, irmão, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, quer dizer, versículo 18. Segundos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Olha só o que ele diz: ora, tudo provém de Deus. Você sabia, irmão, quando Paulo diz tudo provém de Deus? Porque aí ele vai explicar isso lá em Romanos. O que foi que provém de Deus? Aí Paulo vai dizer: ele nos amou, sendo nós ainda um bando de pecador. Então tudo começou com ele, a atitude veio dele, ele nos amou primeiro, mesmo sem você querer ir a uma igreja, mesmo sem você querer aceitar ele como seu Senhor, como seu Salvador, mesmo você não querendo nem ler as escrituras para concluir, entender o amor dele por você, mesmo você não querendo saber dele, ele decidiu te amar e não esperou você amar ele, ele decidiu amar você. Por isso que Paulo diz, tudo provém de Deus. Aí ele diz, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Agora, por meio de quem? Que é o caminho. Quer se reconciliar com o Pai? Cristo é o caminho. Então, por isso que Paulo diz, se alguém está em Cristo, então para eu ser salvo, eu tenho que estar com Cristo, para ter comunhão com Deus, eu preciso estar em Cristo, porque todo o amor que Deus tem por Cristo, agora tem por você, toda a compaixão que Deus tem por Cristo, agora tem por você. Então quando você está em Cristo, você está em comunhão com o Pai. Por isso que ele diz, e nos reconciliou por meio, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Quando Jesus estava aqui na terra, ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai, senão por... Irmão, agora quem diz isso é você. Como é que uma pessoa aceita Jesus? Através de você. É você que vai evangelizar a pessoa. É você que vai dizer que Jesus é o caminho. É você que vai dizer a ela que ela precisa aceitar Jesus. É você que vai dizer a ela: você quer mudar de vida? Então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós, irmãos, somos agora o reconciliador. Somos nós agora que vamos nas ruas, nas favelas, nos hospitais, nos presídios, aonde for preciso, anunciar a palavra do Senhor. E quando você anuncia, a Bíblia diz: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, irmão, a humanidade, para aceitar agora, irmão, Deus conta com você, Deus conta comigo. Por isso, quando eu vou para uma igreja, e eu me sinto bem naquela igreja, a minha vida mudou, eu tenho que trazer outras pessoas, para que a vida daquelas pessoas possa mudar. Você conhece pessoas que é envolvida, o casamento não vai bem, a vida daquela pessoa não vai bem, muitas vezes é alcoólatra, vive nas drogas, e muitas vezes você encontra nela uma pessoa que tenta até por si só, procurando forças para deixar e não consegue. Por quê? Porque, irmão, ninguém sozinho vence o Golias, mas com Jesus, Jesus chega para você e diz: o Golias eu já venci, você agora é um campeão, é um vencedor, erga a cabeça, então, e comece a andar com uma nova maneira de crer, uma nova maneira de pensar. Então, irmão, Deus agora conta com a igreja, por isso que a igreja é o corpo. Então, a igreja, irmão, nós, já imaginou quantas pessoas podem entrar por esta porta? Agora, se coloca numa posição meio constrangedora. Já imaginou se começar a se congregar aqui alguém que tem raiva de você? Alguém que você talvez não fale com ela? Você sabia que aquela pessoa que entrou aqui é porque Deus quer trabalhar com você? Deus quer que você mude o seu caráter para você andar em amor, andar em compaixão. Essa pessoa, talvez Deus vai usar ela. Talvez, tem gente que chega na igreja assim, aí olha: vige, eu não vou ali não, porque fulano está ali. Fulano está ali, eu não vou me congregar ali. Não, irmão, o alvo não é fulano, o alvo é Jesus. Quando a gente tem um alvo que é Jesus, eu não estou preocupado quem está naquela igreja, porque aquela pessoa, ela está ali porque ela quer mudança. Se ela não quisesse mudança, ela estava em casa, ela não precisava vir à igreja. Mas quando ela viu que precisava de Jesus, aí ela disse: eu preciso de Jesus, e é ali onde Deus vai mudar a minha vida, é ali onde a minha vida vai mudar, a situação vai mudar. Então, irmão, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e quando eu e você aceitamos Ele, a sua vida não será mais a mesma. É interessante que na Bíblia tem uma história bem conhecida sobre um menino muito enrolão chamado Jacó. Mas Jacó enganou até o seu próprio pai, o seu próprio irmão. Mas depois, irmão, Jacó teve um encontro com Deus. Irmão, a pessoa que tem um encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma. Se essa pessoa que diz que aceitou Jesus e sua vida é a mesma, é porque essa pessoa não teve verdadeiramente um encontro com Deus. Porque Jacó, depois que teve um encontro com Deus, a sua vida mudou. Não é à toa que o Senhor muda o nome dele de quê? De Jacó para Israel. E o que significa Israel? Aquele que lutou com o Senhor e saiu vencedor. Então, irmão, todos nós aqui que tivemos um encontro com Deus, a nossa vida não foi mais a mesma, porque descobrimos um verdadeiro caminho, descobrimos a verdade e passemos a ter a vida de Deus, o zoé de Deus. Na antiga aliança, o sacerdote, ele entrava no tabernáculo, e o tabernáculo tinha o átrio, o santo lugar e o lugar santo dos santos. E para entrar no tabernáculo, tinha que entrar pela porta. Aquela porta que estava ali no tabernáculo simbolizava Jesus. Você vai ver que o átrio
o tabernáculo tem 3 divisões: o átrio, o santo lugar e o lugar santo dos santos. Aí Jesus disse, a primeira porta, ele disse: eu sou o caminho. Em segundo lugar, ele disse: eu sou a verdade. Porque dentro do lugar santo estava o pão da vida, estava o candelabro, que simboliza a palavra. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdade. É a segunda parte do tabernáculo. Quando entra na segunda parte, eu vou encontrar a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. Quer dizer que quando eu leio a palavra, o candelabro simboliza o Espírito Santo. Então eu leio a palavra, o Espírito Santo revela a palavra, e depois que eu revelo a palavra, você quer o quê, minha filha? Aí, depois que eu tenho a revelação, aí eu estou diante do altar do incenso, eu agora tenho que ter uma vida de oração. E depois que eu tenho uma vida de oração, aí tem gente que fica: pastor, eu aceitei Jesus e não sei orar. Não, irmão, todo mundo sabe. O que é orar? É conversar. É você... Aí precisa de joelho, pastor? A posição, irmão, quem escolhe é você. A Bíblia não diz que tem que ser de joelho. A Bíblia vai dizer que teve gente que orou de joelho, teve gente que orou uma face no rosto, teve gente que orou em pé, teve gente que orou sentado. Então, por que, irmão, a maioria das pessoas dobra o joelho? Porque dobrar o joelho é uma maneira de honrar, de respeitar, de reverenciar. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas que se chegaram diante de Deus, dobravam o seu joelho e adoravam. Então, dobrar o joelho é reconhecer: Senhor, sem ti nada posso fazer. Por isso que eu me prostro diante da tua presença, porque eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor. E quando você entende isso, aí ele vai dizer para você: não se preocupe. Olha o que é que ele diz em Isaías 41, versículo 10. Profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10. Quando nós, irmãos, nos prostramos diante do Senhor, quando nós precisamos ter a consciência que nós vivemos na presença do Senhor. E olha o que é que ele diz para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, irmão, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é uma verdade. Se ele diz: não temas porque eu estou contigo, então não tenha medo de qualquer adversidade, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das circunstâncias. Por quê? Porque você não está só, ele está com você, os céus ao seu favor, nós não estamos só. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu ouvi dizer que estão lançando praga na minha vida, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Mas fique com a palavra, olha o que é que ela diz. Isaías 54, versículo 17. Profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo tu as condenarás. Essa é a herança do Senhor, dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, diz o Senhor. Preste bem atenção que diz a parte A: toda arma forjada contra ti não o que? Prosperará. Ele está falando da arma do revólver? Não, que não existia revólver naquele tempo. As armas que existiam naquele tempo era lança, era espada, era flecha,
eram as armas, mas ele diz, o que é que ele está dizendo? Assim como os inimigos preparavam uma lança para combater os seus inimigos, assim como os inimigos preparavam uma flecha para ferir os inimigos, aí ele diz, eu quero dizer uma coisa para a sua vida, que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, vai cair por terra, então nenhuma praga vai chegar na sua vida, nenhuma maldição vai chegar na sua casa, nenhum mal vai chegar em você, porque nenhuma arma prostada contra mim, contra você, forjada, não prosperará. Se não prospera, quer dizer que não tem vez na minha vida nem na sua vida. Aí o que é que você diz para uma pessoa dessa? Vai perder tempo. Irmão, não adianta lançar praga sobre mim não, vai perder tempo, porque a Bíblia diz, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Por quê? Porque eu sou abençoado do Pai, e foi Deus que me abençoou. Então se Deus abençoou, nenhuma praga chegará em sua vida. Quando nós entendemos que nós somos abençoados do Pai. Salmo 27, verso 1. Salmo 27, versículo de número 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha o quê? Quer dizer, se eu estiver na escuridão, Ele é a minha. Mas espera aí, mas pastor, a luz agora está forte, eu no meio da rua parece até que está de manhã. Como é que o Senhor é a minha luz? Irmão, é a luz de entendimento, a luz de compreender a palavra, é a revelação da palavra. Porque escuridão simboliza falta de entender a palavra, falta de revelação. E quando a Bíblia diz que Ele é luz, aí vai cumprir o que diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí ele diz, o Senhor é a minha luz, é a minha o quê? É a minha cura, é a minha prosperidade, é a minha libertação, porque salvação significa sozo, e sozo quer dizer cura, proteção, libertação. O Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha cura, o Senhor é a minha libertação. Ele diz, de quem temerei? Medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quem é que eu vou ter medo? De ninguém, irmão. Se o Senhor está do meu lado, eu pergunto, existe alguém maior do que Deus? Não. Então, irmão, se não existe ninguém maior do que Deus, então quem se levantar contra você vai cair por terra. Porque Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmão, quem levanta é para cair. Quem se levantar vai cair por terra. Então, irmão, isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando é que isso acontece? Quando eu creio na palavra. Eu quero encerrar com o Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua o quê? Irmão, olha o que o salmista está dizendo, que Deus pegou a palavra dele e colocou acima de todas as coisas. Então, a palavra de Deus está acima do problema que você está enfrentando agora. A palavra de Deus está acima de qualquer enfermidade. A palavra de Deus está acima de qualquer circunstância. A palavra de Deus, irmão, se ela está acima, quer dizer que, e se você crê que você está embaixo, não, irmão, a nossa posição não é embaixo, é a mesma posição da palavra. Se a palavra está em cima, quem crê na palavra não está embaixo, está em cima. Então, irmão, quando nós cremos na palavra, nós passamos a estar no nível da palavra, porque, olha o que Pedro diz,
Senhor, sobre a tua o quê? Palavra. E a palavra dele está o quê? Acima. O que é que Pedro estava passando? Problema financeiro, porque ele passou a noite todinha lançando a rede para lá, lançando a rede para cá, lançando a rede do outro lado e não pegou nenhum peixe. Já imaginou os pais de família, triste, ali ó, limpando a rede, aí disse, rapaz, a noite não foi boa não, que pena, estou todo endividado, mas não tem como a gente fazer nada, né? Aí chega Jesus, Pedro, me empresta teu barco. E quando a gente dá lugar para Jesus, irmão, na nossa vida, aí Pedro diz, pode usar. Aí Jesus termina de pregar e diz, Pedro, agora lance a rede nas águas. Aí o Pedro diz, Senhor, passamos a noite toda lançando a rede, não pegamos nada, mas sobre a tua o quê? Palavra. O que é que Pedro está dizendo? Eu creio que a tua palavra está acima dessa situação. Eu sei que nós não pegamos nada, passamos lançando a rede, não pegamos nenhum peixe, mas já que o Senhor liberou a palavra, sobre esta palavra eu lançarei a rede. Então, irmão, quando Pedro lançou sobre a palavra, irmão, o barco voltou a ficar cheio de peixe, porque ele creu na palavra de Deus. Então, irmão, por isso que nós precisamos, irmão, nos apegar a essa palavra, porque essa palavra não está abaixo de doença, não está embaixo dos problemas, ela está acima, e se nós cremos nela, ela vai pegar você que está embaixo e vai colocar onde ela está, acima dos problemas, acima das adversidades, acima das circunstâncias, acima da doença, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Por isso, irmão, que nós quando vemos para a igreja, nós passamos a entender que quando eu creio na palavra, eu nunca vou estar embaixo, eu vou estar em cima. Porque quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nas mansões, em cima, nas mansões celestiais, em Cristo Jesus. Então lembre-se, a sua posição é acima. Quando os problemas vier, não baixa a cabeça, erga a cabeça. Porque você tem fé para vencer. Lembre-se, Deus lhe deu a palavra, e a palavra gera fé. Quem crê, confia na palavra. Quem crê, irmão, se apega com a palavra. Quem crê, não abre mão da palavra. Quem crê, irmão, segura a palavra. Quem crê, irmão, confia na palavra, confessa a palavra, crê na palavra, e a palavra, irmão, vai gerar fé no seu coração, para vencer toda e qualquer circunstância, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Convido vocês para ficar em pé. Glória a Deus.